Mas eu gostava de ver uma discussão sobre o Trump séria na net, nunca se vê. Ou se vê os hate mails a destruir quem põe alguma coisa positiva, ou se põe os paladinos de esquerda, donos da verdade absoluta, em que tudo o que fazem está certo. E todos aqueles que não estejam à esquerda são coitados atrasados mentais. Calorosas saudações, e hoje temos o homem que nunca sai dos ecrãs, tal e qual como o botão do like neste vídeo, porque ele não se mexe. Portanto, aproveitem e metam like no vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 160 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais. Relembro que tem o código SOUSA10 para terem 10% de desconto na Prozis. Quando fizerem as vossas comprinhas lá no site, podem ir lá diretamente através do segundo link da descrição. Ora, o que é que se passa? Vamos ver aqui um excerto de Hermano José a dar a sua opinião sobre o mundo contemporâneo, as redes sociais e a relação que a esquerda tem com a tolerância de opiniões nos dias de hoje. Vamos ouvir. O caso é especial, sabe porquê? Acha que isto foi uma coisa mais recente? Quando o Herman começou, quer dizer, havia outras formas de condicionamento, mas não era tanto assim, não é? Era diferente. Agora há muito mas cuidado com a forma nós... como se diz. Pá, não sei quê. Porque agora passou a haver aquele terrorismo das redes sociais que é um bocado cansativo, não é? E portanto, no caso do humor, os antagonismos e as pessoas que não percebem haverá sempre. Agora, no caso da opinião, é uma coisa extraordinariamente cansativa, porque qualquer opinião que se publique, ela entra logo numa dialética onde a inteligência não está presente, mas só o insulto. Uma pessoa que gosta do Trump, eu tenho tido conversas interessantíssimas com apoiantes do Trump, interessantíssimas e muito enriquecedoras. De repente comecei a perceber porque é que gostam. E já estou como há bocado falava no Padre Damaso, que diz que todas as pessoas têm um lado bom e mau, não é? Muito do que o Trump faz é muito curioso. Um dos grandes ídolos da minha vida era a John Rivers, comediante, que morreu há pouco tempo, que amava o Trump. Fez o Apprentice com ele e ficou a adorá-lo. Este certo inicial é giro, sabem porquê? Porque alguém do mainstream, dentro dos meios onde o Hermano José se move, dizer isto é algo extremamente polémico. E atenção, esta entrevista não é propriamente recente, isto é um certo que agora está a circular nas redes sociais. Eu por acaso nunca tinha visto isto, embora o Hermano José já tenha feito statements sobre conteúdo político no passado, mas é curioso porque isto, apesar de ter poucos, não tem muitos anos, mas apesar de ter poucos anos, é extremamente atual ao dia de hoje em específico. E é curioso porque isto com as redes sociais aconteceu um fenómeno particular, que é, se nos meios de comunicação tradicionais, na imprensa, na rádio, na televisão, nós tínhamos uma comunicação unidirecional, ou seja, era apenas o emissor e o receptor da notícia ou da informação era o público, e o público não podia responder, ou seja, eu vejo televisão, mas se eu me puser a gritar para a televisão, o Vítor Gonçalves ou outro qualquer jornalista não vai ouvir, não é? A mesma coisa para a rádio. Eu posso andar a gritar no carro contra a rádio comercial ou a RFM ou outra rádio qualquer, não é? Mas vou parecer um maluquinho, não é? Portanto, não tenho forma de responder diretamente de forma a que a minha mensagem seja recebida. As redes sociais vieram mudar isso. Nós passámos de um paradigma unidirecional de comunicação para um panorama bidirecional de comunicação, em que o emissor da mensagem, meio de comunicação, agora tem a possibilidade de receber uma resposta relativamente, ou neste caso proveniente, do receptor da mensagem inicial, as massas. O que é que acontece? Tradicionalmente falando, os meios de comunicação estavam apenas numa determinada elite política, seja ela de esquerda ou de direita, o que fazia com que a comunicação fosse, por norma, mais cordial. As redes sociais vieram democratizar mais a comunicação e é normal que o nível da conversa, como está mais espalhado a mais pessoas, é normal que o nível baixe um bocado. E isso acontece muito em tópicos políticos, de religião e etc. E é pena porque há muito aquela questão de os gostos não se discutem. Não. Os gostos são para se discutir. Para isso é que a gente vive em democracia, não é? De forma cordial. Nós vamos sempre discordar de pessoas. Há 7 mil milhões de pessoas neste mundo, ou 8 mil milhões de pessoas neste mundo. Ninguém vai pensar de forma igual. Se o mundo pensasse todo de forma igual, não havia diversidade de pensamento e não havia evolução. Porque as pessoas só evoluem na crítica. E a crítica só surge quando há confronto de ideias opostas entre si. E é isso que muita gente nas redes sociais, às vezes a dialogar umas com as outras, não percebem. Em vez aqui no meu canal, só antes de continuarmos, eu tenho uma coisa que é:
discuta a ideia, não discuta a pessoa. O Hermano José pode ter aqui uma opinião que as pessoas podem dizer que é muito boa ou muito má, mas afastem-se da pessoa em si e foquem-se na questão da ideia, numa questão neutral, axiológica, relativamente à pessoa. Eu acho que isso é importante e é cada vez mais escasso. E a Adorália defendia, aliás, era a grande discussão que depois que ela tinha com uma colega que o odeia, que é aquela que fez uma propaganda com a cabeça do Trump como é que ela se chama? Kathy Griffin, que odeia o Trump. Mas isto para dizer o quê? Como a maior parte dos humoristas, aliás. Exatamente. O tema de Trump é muito engraçado se for discutido dentro das linhas contínuas, sem ofensa, sem nós somos o dono da verdade, pá, nós somos de esquerda, tu não vales nada. Não, vamos lá discutir assunto por assunto, com elevação. Isso as redes sociais não têm tempo. Sobretudo há ali, no caso do Trump, há ali uma estratégia política que às vezes não é percebida. Personaliza-se a coisa como se fosse tudo o caos e o improviso, e não, há ali uma ideia e uma plataforma política que está a ser posta em prática com consistência, dentro daquilo que se pretende alcançar. É espertíssimo. O que ele fez agora com o México é notável. Ele no meio dos seus exageros, conseguiu que o Canadá descansasse, porque aquilo era tudo um disparate, e enquanto o Canadá descansava e olhava para o lado, ele fez um acordo com o México. Reparem que, neste pormenor aqui, eu não sei se o Hermano José gosta ou não do Trump, mas ele aqui constata um facto relativamente à atitude do Trump, em que ele é espertíssimo. E é, porque desengane-se quem acha que alguém chega à presidência dos Estados Unidos sem ser espertíssimo. Ninguém. Podem dizer, mas ele manda tweets ou fala assim e acolá. Está bem, são estilos de comunicação e até isso é premeditado. Ou alguém acha, vou-vos dar um exemplo, alguém acha que esta reunião, que foi vergonhosa, entre o Trump e o Zelensky e o J.D. Vance, o seu vice-presidente, alguém acha que aquilo não foi premeditado? Alguém acha que aquilo não foi pensado várias vezes pelo departamento de comunicação do Trump e pelo próprio Trump? Acham que aquilo aconteceu ao acaso? A política não funciona assim. A política é muito mais maquiavélica do que as pessoas em geral pensam e do que os meios de comunicação muitas das vezes fazem parecer. E eu gosto do Hermano José, de forma geral, eu gosto de indivíduos que conseguem ser idóneos do ponto de vista ideológico, quer eu concordando com eles ou não, em que se possa discutir de forma saudável, que eu acho que é isso que falta. Eu tenho as minhas opiniões. Eu sou um tipo de direita. Mas eu não me importo que uma pessoa discorde de mim desde que haja a possibilidade de chegarmos a um consenso. E um consenso não tem que ser o consenso de concordarmos em termos de opinião. O consenso tem que ser a existência da possibilidade de nós podermos discordar e está tudo bem. E é cada vez mais raro ver isso. E eu noto que isso, muitas das vezes, vem muito mais do lado esquerdo do espectro político do que propriamente da direita. Isto é cíclico. Se no caso português, por exemplo, a censura sempre esteve associada a uma questão mais relacionada à direita ideologicamente, porque viemos de uma ditadura com um caráter conservador autoritário de Salazar, agora parece que, até civilizacionalmente, no mundo ocidental, a premissa da liberdade de expressão se conecta ideologicamente muito mais à direita, e a direita faz muito mais bandeira disso, do que propriamente a esquerda. Reparem, por exemplo, no dinamismo americano, já que estamos aqui a mencionar isto. No caso dos democratas, é muito mais comum ouvirmos narrativas políticas relacionadas com a regulação do discurso. No caso dos Estados Unidos, depois podemos ter repercussões na prática diferentes, mas a narrativa política, no caso da esquerda americana, é muito mais relacionada com a regulação do discurso e o controle do discurso de ódio e não sei o que mais, são as bandeiras da esquerda americana, enquanto que as bandeiras mediáticas da direita americana, no caso, é a liberdade de expressão, o absolutismo da liberdade de expressão. Portanto, há aqui uma dicotomia que parece que, comparativamente aos últimos 50, 100 anos no mundo ocidental, se inverteu. E é interessante ver isto. E depois as pessoas falam na polarização. Eu acho que o mundo sempre foi polarizado. Só que uma parte que eu acho importante. Há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, na eleição de 2000 nos Estados Unidos, o Al Gore, do Partido Democrata, ficou praticamente empatado, 50-50, 50-50, com o George W. Bush, o ex-presidente dos Estados Unidos, que era do Partido Republicano. Portanto, a sociedade estava polarizada, não é? O que eu acho é que hoje em dia há mais dificuldade em aceitar a diferença. E é curioso porque estamos numa altura em que só se fala de questões de diversidade, de multiculturalismo e diferenças e etc. Mas parece que há cada vez mais dificuldade em aceitar a diferença do ponto de vista do pensamento. E é isso que, se queremos falar em questões de multiculturalismo ou de aceitação de diferença, a principal coisa
que fomenta isso tudo, que é a base de tudo o resto, é a diversidade de pensamento, que muitas das vezes a esquerda, não só a esquerda, às vezes uma determinada direita mais extremista também, mas maioritariamente a esquerda do ponto de vista do politicamente correto, tenta erradicar isso. E portanto, limita-se a democracia aí também. Vamos prosseguir. E o Canadá ficou de fora. E, portanto, as coisas não são tão simples como parecem. Mas eu gostava de ver uma discussão sobre o Trump séria na net. Nunca se vê. Ou se vê os hate mails a destruir quem põe alguma coisa positiva, ou se põe os paladinos de esquerda, donos da verdade absoluta, em que tudo o que fazem está certo. E todos aqueles que não estejam à esquerda são coitados atrasados mentais. E esta agudização em todos os aspectos, a discussão sobre a religião, não se pode ter discussões sobre religião, que é das coisas mais interessantes do mundo, não é? Correto. Porque ou tens os que acreditam e são militantes, são ayatollahs da fé, mas depois do outro lado, quem não acredita, acha que não. Eu sou tão superior, o meu cérebro está tanto em controle, que eu não preciso de acreditar. Coitados dos crentes. E então aquilo é absolutamente deplorável. E esse lado realmente é miserável. E o Herman é muito vítima disso. Não é por isso. Não me põe a jeito. Não se põe a jeito. Não, procura evitar esses debates e esses confrontos. E sabe qual é o grande segredo? Nunca ninguém fala nisso. O grande segredo do Instagram e do Facebook, do sucesso, o verdadeiro grande segredo é pode-se bloquear as pessoas. Podemos assassiná-las. O que não se pode fazer na vida real. É verdade, não é? Eu queria só dizer uma coisa. Eu acho, isto é a minha opinião, sou suspeito porque eu gosto bastante do Herman. Eu concordo muito com o que ele está a dizer, é a separação da pessoa e da ideia, mas eu também simpatizo com a pessoa, portanto posso ser faccioso na análise que estou aqui a proferir. Mas eu acho que isso também não acontece. Obviamente ele diz que não se põe a jeito, certo? Mas eu acho que o Herman é um senhor do ponto de vista geral da palavra. Sabe estar. E o ser um senhor não tem a ver com o facto de sermos de esquerda ou de direita. Tem a ver com o facto de sabermos estar do ponto de vista social, na sociedade. Em respeitarmos a questão da diferença de opinião. Voltamos à velha base. Porque, reparem, nós hoje em dia temos muito mais censura, direta ou indireta, ou até autocensura, do que tínhamos há 25 anos atrás. Querem um exemplo? Eu vou-vos dar um exemplo. Vão ver uma série de televisão portuguesa, de uma série qualquer. Vão ver e comparem aquilo que existe hoje em dia, em termos das próprias narrativas nos programas de televisão, ou nessas séries que estão a ver de hoje, 2020 e tal, e com uma série portuguesa 2000. Aliás, fazemos assim. Malta da minha idade certamente se lembra, ou até um pouco mais velhos, e se calhar até consumiam, comparem os Morangos com Açúcar de há 25 anos, vejam a primeira ou a segunda temporada dos Morangos com Açúcar e vejam as piadas que os atores mandavam e as coisas que se diziam e vão ver que há momentos em que vocês pensavam, fogo, se isto fosse escrito no guião de uma novela no dia de hoje, era logo uma polémica e não sei o que mais. Mas na altura estava tudo bem. E havia essa questão da aceitação da diferença também na sociedade portuguesa. Não havia o castrar das liberdades individuais ou da discriminação pelo outro, independentemente das nossas origens étnicas ou sexuais. Isso não existia há 20 e tal anos. Eu estou a dar este exemplo porque eu acho que até é bom, porque falamos da mesma questão televisiva. Vejam isso. Se tiverem curiosidade, façam esse exercício. E vão ver que, infelizmente, é uma diferença grande que se repercute numa autocensura pessoal ou até em termos de criação de conteúdo? Eu adorava, se me desse uma lista para matar pessoas, eu tinha para aí 18 pessoas para matar. Com silenciador, não, elas não iam sofrer, nem iam perceber nada. E sem testemunhas? Sim, sem testemunhas. Não, até podia ser com testemunhas, se fosse legal. Eu chegava atrás, olá, estás bom? E depois ouvia-se, caía para o lado. Só uma parte, isto que ele diz aqui é claramente uma piada, claramente, mas eu tenho a certeza que havia alguém que ia pegar neste certo e fazer alguma malícia a dizer, ei, ó Herman, e não sei o que mais, quando isto é claramente a gozar, não é? E portanto, como não podemos fazer isso, pode-se fazer isso no Face. Quem se estica, não sei o quê, ó palhaço, se responde. Desapareceu. E isto é o grande sucesso que nós na vida real não podemos fazer isso com nada. Não podemos fazer isso com as doenças. Olha, estou com gripe. Não, vou bloquear a gripe. Não vais nada bloquear a gripe. Vais estar agora 3 dias em casa e se calhar com febre estás com gripe. Não é? Vou esquecer os impostos. Isto é uma grande injustiça, não vou pagar. Vais. Vai demorar um bocadinho mais, mas vais pagar. Interessante.
Pá, espetacular. Este diálogo entre o Vítor Gonçalves e o Herman é interessantíssimo. Aqui na parte do Herman, eu concordo com ele, não é? Se as pessoas têm o direito a bloquear, não é? Não querem falar com alguém, não falam, não é? Mas eu até abordo por outra questão, que é... pelo menos é a minha visão, podem discordar de mim, mas quanta energia negativa é que é preciso às vezes para deixar um comentário de tal forma depreciativa a uma pessoa porque só se discorda. Vamos imaginar, uma pessoa faz uma coisa obscena, um crime. Eu compreendo que a malta se revolta e vá lá dizer, é pá, vergonha, não sei o quê, devia estar presa. Uma coisa assim grave, um crime grave. Eu percebo aí. Agora, quando estamos aqui a falar por divergências de opinião, por divergências políticas, ideológicas, despender energia e imenso tempo só para deixar um comentário de ódio a alguém, assim, eu não quero dizer comentário de ódio, que isso é linguagem de censura de esquerda, mas um comentário só para chatear precisamente aquela pessoa, quando muitas das vezes, se calhar as pessoas nem vão ver esses comentários, não é? E eu pergunto-me porquê deixar isso. Acho que era preferível até uma crítica construtiva. Eu acho que a palavra-chave no meio disto tudo é cordialidade. Cordialidade. As pessoas podem dizer o que quiserem, mas de forma cordial. E eu acho que se houver essa premissa, começa-se também a resolver o problema do politicamente correto, não é? Porque depois, quem é a favor desse politicamente correto, dessa censura social, fica sem munições. Porque é do género. Cada vez mais pessoas vão dizer, então, mas faz censurá-lo. Só está a expressar a opinião dele cordialmente. E a cordialidade é um argumento perfeito para as pessoas se exprimirem de forma tranquila, educada, respeitosa, relativamente àquilo que pensam. A cordialidade é uma das maiores munições contra a censura do politicamente correto. Pensem nisso. Bom, vamos ficar por aqui. Digam-me a vossa opinião nos comentários. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais. Tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.